falei pra vocês ontem, a gente não sabe o que eles falam sozinhos. Bola. Então, a gente tem que observar. Quem ganha o reality show é por merecimento. Ninguém ganha o reality show por dó. Acho um cara... Essa história eu gosto do André, acho um cara que dá pra trocar uma ideia, mas aquela reclamação que eu tenho dele de cancelar 6 provas, desistir de 6 atividades, aí tá a prova aí, ó. Ninguém tem dó disso. Notícias do Power Couple Brasil, e nessa manhã aí, logo após a eliminação de Silvia e André, o Domini estava na academia, junto ali com a senhora dele, Adriana, e estava falando justamente os motivos pelos quais ele acha que o André saiu. Que ele está ali falando que é justamente porque o André, em 6 provas, ele desistiu, ele não se esforçou para cumprir e tal, e que o público não gosta disso. Então ele está ali falando justamente, ó, reality show é merecimento, a pessoa tem que se entregar, tem que fazer as provas, tem que se doar ao máximo e tal, e o público não gosta, e não gosta mesmo. Ninguém aqui fora ficou feliz com o André desistindo de todas as provas. Isso foi um peso muito forte. E nesse ponto eu tô aí vendo que o Domini tá falando, o André saiu porque tinha que sair, porque não se entregou, não se empenhou e tal. Enquanto que a Carol lá tá dizendo que o André saiu porque ficou com amizade perto ali do Domini, e o Domini era inimigo dela. Então, na cabeça da Carol, olha só como é que eles são parecidos, né? Na cabeça da Carol, ela acha que o André saiu porque tinha amizade com o Domini, e o Domini era inimigo dela. Então, querendo dizer que foi por causa dela, né? A torcida dela era forte, não gostou da aproximação do André e tirou o André. O Domini, nesse ponto, tá ao contrário, dizendo que era porque o André tinha que sair, né? Agora, é o teatro, né? Porque ontem ele estava lá abraçando a pilastra, fazendo uma emoção, uma cena digna de novela das 8, porque o Cadu e a Cris voltaram, e ele estava ali falando com o Eike, pedindo voto para o Cadu e para a Cris. Então, na cabeça dele também, o Cadu e a Cris voltaram por causa dele. Então, é nesse ponto que eu falo, os dois, ao mesmo tempo que eles têm embate, brigam ali dentro e batem de frente, ao mesmo tempo, eles são muito parecidos com questão ao ego, que sempre é voltando o foco dos assuntos para eles próprios. Da Silvia, eu aprendi uma coisa muito importante, cara. Quem ganha o reality show é por merecimento. Ninguém ganha o reality show por dó. Pois é, ninguém ganha por dó nem por compaixão. É a verdade mesmo. Isso aí, ele falou uma coisa certa, a pessoa tem que se entregar. Tirando que, se a gente for ver no BBB, a Amanda, quando ganhou o BBB dela, foi porque muitas pessoas se identificaram totalmente com ela. Então, vamos colocar aí que não é nem que o público fica com pena, o público realmente não tem pena. Mas eu não acho que não é dó que não ganha, eu acho que é por identificação. Você ganha um reality show a partir do momento que mais pessoas se identificam com você. Há quem não gosta da Amanda, há quem não gosta da Renata, que ganhou, há quem não gosta do Arthur, há quem não gosta do Davi, mas fato é que as pessoas que votaram tiveram motivo e se identificaram. Igual o Domini, porque se for pensar, tem muita gente que se identifica com ele, né? E nem em nenhum momento dos sonhos alguém pensaria que ele, depois do BBB, iria entrar no Power Couple, que nem patrocinador tem direito, porque se fosse pensar assim, ai, tadinho do Domini, vamos dar o prêmio pra ele, porque se fosse por isso ele tava merecendo, né? Porque ele fez várias cagadas na vida, como ele mesmo e a Adriana falaram, e chegaram ao ponto de ter que ir pra um Power Couple da vida. E é sobre isso, não tem muito mais o que falar, não. Mas se for por merecimento, a gente tem que pensar. Realmente ele se dedicou em muitas provas, foi até a Casal Power, se entregou, foi lá, brigou, fez o que tinha que fazer, embora que agora ele tá meio ali indo pro lado do vitimismo. Mas é jogo de qualquer forma, melhor do que uma Cris e um Cadu, que nem isso fazem, né? Eu tenho que comentar o meu oizinho pra vocês. A saudade tá muito grande, mas a gente também tá com uma torcida e meio. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas eu passei uma semana lá, fui fazer uma viagem surpresa para as crianças. Olha aí, momento onde Carol e Radamés receberam o vídeo da família. Não deu para pegar o momento que eles veem os filhos, né? Não deu para pegar essa parte, mas
Deu pra pegar eles falando ali com o pai e a mãe da Carol. E deu pra ver o Radamés ali muito emocionado, gente. O homem tá chorando litros ali durante o depoimento ali do vídeo, né, que ele recebeu da família dele. Então, aí nesse momento, dá pra ver, dá pra até sentir uma emoção. Isso aí eu vejo com qualquer pessoa, não é só porque são eles, não. Porque quando o Domini pegou e recebeu o vídeo, eu também pensei, olha as lágrimas, gente, escorre muita lágrima do Radamés. É muita emoção, né? Depois de, 2 meses já na casa, sem ver filho, sem ver ninguém, mas vou te falar, eu ia chorar mais na hora que mostrasse meus bichos. Com todo respeito à minha filha, às minhas filhas, né, que são 2. Que ela não me escute, embora ela esteja me escutando, mas a hora que mostra um bicho, gente, já era. Mostrar meu gato, meu cachorro, meu bicho, aí que eu ia me lamentar muito. E o casal convidado aí para compartilhar o café da manhã dos sonhos na Suite Power foi Thalira e Rafa. Óbvio que não tinha mais ninguém ali para eles chamarem, né? Tinha que ser esses 2 aí mesmo. E detalhe que ontem, na hora que eles foram brindar, que quando o casal chega na suíte, recebe uma garrafa de champanhe, meu amor. Porque não é para poucos não é latão não, de breja. É champanhe. Aí eles foram chamar todo mundo. O Radamés, olha que ele é tonto, a personalidade dele querendo ressurgir da fazenda diretamente para o Power Couple. Não, vamos chamar todo mundo. Não vamos ficar só a gente aqui, eu quero brindar com todos. Gente, até o Eike, Domini, ele queria chamar todo mundo real. Aí a Carol que falou, pelo amor de Deus, vamos chamar o Cadu. Aí ficaram lá procurando o Cadu. Vitor foi em tudo quanto é canto. Não achou o Cadu. Aí falou, acho que o Cadu tá dentro do quarto lá com o Eike ou tá com o Domini. Não sei, porque a gente não achou o Cadu não. Mas foram lá ainda caçar o homem para pelo menos o Cadu e a Cris estarem presentes ali no brinde. O que eu senti era que toda vez que a gente tentava falar, eles se doíam muito. E o fato do se doer já é que aquela palavra que é lido. A Carol falando que toda vez que ela comentava qualquer coisa com Silvia e André sobre a amizade deles com Domini e Adriana, o André se doía muito, ficava revoltado. Ela chegou a usar essa palavra. Ela falou, o André ficava revoltado quando eu tocava no assunto, quando eu tentava abordar o assunto de que ele e o Domini ficavam muito próximos, e a Adriana e tal. Então o André ficava revoltado, eu não conseguia nem às vezes chegar no assunto. Aí ela falou que uma vez, ela falou, porque a relação de vocês, e o André interrompeu ela e falou, não tem relação. E ela falando que isso deixava ela meio, né, assim, até eu vendo, ficou, não precisa disso tudo, né? Mas a questão, gente, é que ali um desconfia do outro. Então, é exatamente esse o ponto. O André desconfiava muito da Carol, ele começou a verbalizar isso muito aí nos últimos dias, né? Assim como a Carol também estava desconfiando dele. Então, até aí nada. Um pode desconfiar do outro normalmente, quanto quiser. Só que eu acho que faltou estourar uma treta ali. Ficou muito morno, ficou muito no eu acho isso, eu acho aquilo. Não, você não tem que achar, que eu tô aqui com vocês. E acabou que não deu em nada, a Silvia e a André acabaram saindo. Ontem, na cabine de descompressão, o selfie chegou a mostrar para a Silvia e para o André alguns momentos da Carol falando mal deles. Inclusive, mostrou uma cena que estava a Thalira e a Carol na lavanderia. Aí veio a Silvia, que ela já estava ali na varanda com o pessoal, e ela foi para a lavanderia. Quando ela chegou na lavanderia, a Carol começou a falar da Rayane. Só que ela estava falando da própria Silvia mal com a Thalira. E na hora que a Silvia chegou, a Carol rapidamente, já imediatamente mudou o assunto, desconversou numa facilidade. E aí ficaram as 3 falando da Rayane. E aí, do nada, vem a Rayane. E a Rayane chega logo depois da Silvia, um pouquinho depois, e imediatamente elas mudam novamente o assunto. Então, foi escalando. Falar mal de um, chegou, muda. Falar mal do outro, chegou, muda. Falar mal, chegou, muda. E foi fazendo isso. E a Silvia, quando viu, ela falou, cobrinha, né, não sei o quê. Começou a chamar a Carol de cobra lá na cabine de descompressão ontem. Então, praticamente ali já era um embate que talvez mais pra frente um pouquinho ia acabar vindo à tona, mas que não deu tempo, né? Porque é aquilo, reality show você não tem tempo. Principalmente o Power Couple, que sai 2 logo, que é o casal.
Então, o André pesou também para tirar a Silvia e não deu tempo de ter esse embate, mas eu acho que seria um embate maravilhoso. Inclusive, a Silvia falou na cabine que o André segurava muito ela, que ela às vezes queria ir mais para cima, queria falar, e o André não deixou. Aí o André falou, não, porque se eu deixasse, ela ia parar na delegacia, porque a gente ia sair daqui expulso. É mesmo? Então ela estava fazendo um personagem, André? Tu estava segurando tua senhora? Nessas horas que eu falo, o Domini pode ter todos os defeitos, mas até um certo momento do jogo, ele estava tendo realidade, ele estava sendo ele totalmente. Tanto é que deu a bosta que deu, que todo mundo começou a odiar ele na casa e muitas pessoas aqui fora também cancelando ele. Isso, pelo menos, ele foi ele. A Silvia, como muitas pessoas ali, eu acho que vem se segurando muito e fazendo um personagem. A verdade é essa, né? O que você achou aí da saída da Silvia e do André? Deixa seu like aqui no canal, se inscreve também se você não for inscrito, tá bom? E até o próximo vídeo.